Salve a todas, salve a todos. 7 de outubro de 2025. Quero falar de algumas coisas que eu não sei do que eu vou falar. E é bonito isso, é bonito começar assim. Eu já seguro a audiência nos primeiros 2 segundos. Eu vou falar de coisas que eu não sei quais são. Mentira, eu vou falar de malha cristalina, que eu já disse no outro vídeo, mas vou falar sobretudo de um olhar. Eu quero apresentar um pouco uma aproximação de como somos vistos. Somos vistos por quem? Somos vistos por onde? Que visto é esse? Pois é essa parte que embaralha a grande parte do processo. Eu vou dizer que alguns seres que trabalham conosco energeticamente, nas mais diversas dimensões, têm um olhar sobre nós que não é esse que a maioria de vocês estão vendo. Vocês devem estar vendo tudo correndo bem, uma pessoa que... Uma pessoa é bonito, né? É, um homem... Tá vendo? Tudo isso, gente, é tão não é, mas vamos dizer que seja. Então vocês estão vendo um homem com cabelos grisalhos, mais para branco, utilizando óculos de hastes pretas, tive que confirmar, camisa azul. Eu falei minha cor? Um homem negro. Um homem negro. Basicamente é isso. Doido, né? Porque algumas pessoas vão ver outras coisas. Olha isso, eu não ia falar dessas doideiras, mas agora eu entrei, eu vou seguir. Algumas pessoas, por vezes, captam, não pela imagem, mas muito pela voz, os outros seres que estão aqui por perto. Teve uma mais recentemente que eles viraram, vindo um sotaque, aí um virou e disse assim, quem é aquele francês? E o outro virou e disse assim, quem é aquele alemão? E o outro, aí eu só paro e olho e falei assim, pois é, né? Tá aí, tão iguais os sotaques, essas coisas todas, mas são essas representações. E por que eu estou falando disso tudo? Porque o olhar que muitos desses seres têm por nós e para nós é muito bonito. É muito bonito. É o que os nossos babalorixás, as nossas iagorixás, os pajés, os xamãs, adentram e chamam de mundo do encantado. É um mundo colorido. É um mundo cheio de cor. É um mundo repleto de luz, das mais variadas. E é esse universo que a gente vai, então, apresentar aqui para apresentar algumas coisas. Um amigo que é da engenharia me trouxe esse, não está tão nítido. Mas isso aqui é... A descrição está no terra, tá? Parece pintura, mas é a imagem mais detalhada de uma célula humana já feita por radiografia. A gente aprende sobre a célula humana num formato menos imbricado, mais com só o citoplasma, o núcleo, alguns rizomas, algumas coisas assim, e obviamente que sem nenhuma coloração e sem nenhuma interconexão daquelas coisas. Fica o núcleo, o citoplasma imenso e acabou a imagem era isso daí é sua célula. E algumas pessoas, médiums de cura, veem essas coisas assim. E onde falta cor, onde falta intensidade, onde falta tonalidade, onde falta coloração, ali evidencia-se um processo de adoecimento. Trouxe essa imagem, sobretudo, porque quem trabalha em processos energéticos do passe a AMF costuma, não
a pessoa que está servindo de canal no plano físico, mas aquelas outras que por vezes estão atrás, auxiliando. Elas costumam ver o universo ou cada um dos nossos corpos assim, com esta coloração. É muito lindo, porque isso acende, isso é pulsante, isso é literalmente vivo. E os caras que eu aprendi vendo trabalhar um desses passistas, e aí eu os batizei de engenheiros, porque eles vão apagando luzes, acendendo luzes, mudando caminhos a partir dessa imposição de mãos. Eles vão criando ali novos circuitos em cada um de nós. É um olhar maravilhoso. E é uma tecnologia que hoje estamos dando conta minimamente de aproximar, se valendo de um processo radiográfico extremamente avançado. Mas esse é o olhar natural dos médios de cura, em grande parte, ou em boa parte, e de xamãs, de pais, mães de santo. Eles, por vezes, nos permitem ver essas maravilhas, as coisas com essa beleza. Vou para outras, para ir ampliando um pouco essas configurações aqui que eu estou chamando, e que eu acho divinas. E com elas eu estou intercalando um entendimento de cura. O que e por que esses caras vão então nos falar de processos de cura? Deixa eu marcar aqui um Nadi. Não, essa vai ser a segunda. Essa daqui é a totalidade. Cadê você? Acho que é aqui. Eu espero achar a imagem. Vamos ver. Parará. Vou chegar nela. Olha isso aqui, que maravilha. Porque aqui é toda a cultura oriental no seu esplendor, né? Aqui nós temos os nadis, nós temos os chakras e temos esse circuito, algo próximo. Aquilo que nós vimos internamente no que se refere às células, agora aqui sendo minimamente mostrado. A imagem não está tão boa, deixa eu ver se eu saio. Eu não saio porque minha voz desaparece, eles fazem isso comigo. Mas, enfim, os corpos, essa é uma outra dimensionalidade que vamos acessando, os diversos corpos, corpo emocional, corpo astral, corpo mental, esse corpo que eu chamo de sexual, o pessoal vai chamar de perispírito, essas engrenagens, esses fluxos que eles vão chamar na quase a extensão da cultura oriental, japoneses, chineses, indianos, de nadis e meridianos, e os chakras. Os caras nos veem mais ou menos assim. É uma aproximação muito bem quista e muito bem feita, porque possibilita entender como é que eles nos percebem como corpos de luz. E esses corpos de luz, nossa senhores, traz interconexões, interregulagens que permitem acessos que ainda a nossa ciência médica, eu vou dizer que ela ainda rasteja, ela ainda não alcançou de todo. Vou para mais uma e a última, e aí eu paro. Eu estou aprendendo a quase ser bom nessa coisa de
ficar calculando o maldito do tempo, porque as pessoas não têm tempo para ficar vendo nada, e nem aprendendo coisa nenhuma, e nem trocando nada. Mas não vou reclamar. Eu não vou reclamar, eu não sou desses. Essa aqui é bonita, né? Eu gosto dessa imagem, a que eu utilizava é mais recente, essa colocação. Deixa eu ver se eu amplio um pouco essa imagem. É mais recente o uso, não amplia, está reduzindo, eu vou te contar. Enfim, tá reduzindo a imagem, reduziu mais. Ô, gente, por que você não faz isso mais cedo? É porque essas coisas acontecem na hora, não tem jeito de fazer mais cedo. Mas, de todo modo, a imagem que eu quero trazer para vocês, a discussão que eu queria provocar, é também esses corpos luminosos, esses caminhos pelos quais os caras conseguem acessos. Eles nos acessam. A primeira vez que isso, assim, eu utilizei, foi porque uma moça, ela não estava bem emocionalmente, mas uma grande médium, nem sei se está viva, uma grande médium, que inclusive de efeitos físicos, umas coisas terríveis que ela materializava para a vida dela, inclusive tomar tiro, já tinha sido baleada algumas vezes, acidentes de motos aos mil, não era tão equilibrada. Então, qual que era o ponto? Ela me chegou na reunião que nós fazíamos presencialmente, e com muita humildade falou que estava com muita vergonha de participar, que estava com muito receio de sentar na mesa, e eu tentando olhar e falar assim para ela, porque o pessoal pediu para ela vir para a mesa, o pessoal que eu digo pessoal, e eu lá olhando assim, tentando entender porque que ela estava me falando aquilo, até que ela diz, eu sou homossexual. E aí eu descobri que tem centros espíritas, e nós estamos falando de 20 anos, que isso era condição para a pessoa não participar como médium de uma reunião. Aquilo, gente, me doeu tanto, 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 tanto. Porque aí, nessa perspectiva, nessa engrenagem, gente, tem absolutamente nada, mas nada, nada a ver, nada a ver, nada. Sim, por mais boa vontade que você queira ter, ou má vontade que você queira, não tem. Não tem, não cabe, não cabe, não cabe, não cabe. Não cabe de jeito nenhum, não cabe espaço algum a proibição de alguém de participar de uma reunião, porque esses caras que estão vendo daqui estão vendo é isso. Eles estão nos vendo nesse entendimento, nessa proposta, nessa ideia. Eles não estão vendo se você é preto, se você é azul, se você é amarelo, se você é dentuço, se você. Não é esse olhar. Então, alguns preconceitos tidos como sendo deles me machuca muito, demais. Porque nesse cenário, sobre esse prisma, sobre essa ótica, as questões são outras, completamente diferentes. Isso não é, de fato, um olhar de preocupação. Eu me recordo de uma linda, essa linda é uma amada, essa amada, grande Elô. E o olhar dela, físico, era muito parecido com isso. Ela não conseguia ver cor das pessoas. É engraçado isso, né? É uma mulher branca para loira e que não entendia nem concebia essa coisa do racismo. Algumas pessoas brancas, por vezes, não compreendem mesmo. Não compreende mesmo nessa perspectiva que eu estou aqui tentando trazer. Não estou olhando isso. Isso que vocês estão apontando aí como sendo
um caracteres genético, um estereótipo que te impossibilita de ser, eu nem sei do que vocês estão falando. Na mesma toada, na mesma direção, num dos seriados mais geniais, eu acho que já produzidos e infelizmente não deram prosseguimento, que é, gente, é 8. Esqueci o nome do seriado. Tem um 8. Esqueci o nome. O seriado é genial. E uma das moças, eu acho que é a partir dessa fala que isso vai ficando mais comum, ela é acusada no país dela ela é acusada de um monte de coisa. E um monte de coisa que ela é acusada é porque no país dela a homossexualidade é tida mesmo como uma perversão. E ela explica para o novo parceiro dela uma das frases mais lindas que eu já vi. Ela vira e diz assim: eu gosto de gente. Eu amo pessoas. Independente se é homem, se é mulher. Se eu amo e provoca em mim algumas coisas, eu transo. Eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, é muito diferente das marcações que a gente traz já a priori. Um homem não chegue perto de mim, não me toque. Você é um outro homem. Por favor, não sinto absolutamente nada, não queremos nada. E algumas pessoas têm por isso uma outra quebra, uma outra perspectiva, um outro entendimento muito diferente. É uma pessoa. Eu amo pessoas, independente de. Pois bem, é praticamente isso. Isso tudo era e é para dialogar com uma reunião que nós vamos fazer na modalidade de cura. E a cura é muito nesse entendimento ou na proximidade desse olhar. Esses caras que trabalham nesse inefável de uma forma muito poética, de uma forma muito bonita, de uma forma muito séria, eles acendem essas luzes, eles apagam essas luzes, eles diminuem a intensidade de alguns fluxos, eles criam caminhos, sinapses, desobstruções que fisiologicamente ainda é um desafio. Mas eles fazem com esse movimento de mãos, com movimento de pedras, com movimentos de vegetais. Ah, gente, é magnífico. É um universo magnífico. E parte desse universo dialoga muito com o que nós estamos denominando de malha cristalina. Vocês viram o que é a malha cristalina? Vocês entenderam? Joinha, nós temos que chegar nesse lugar. Eu espero chegar nesse lugar. Eu espero chegar nesse lugar de apresentar as coisas só com as imagens. E as pessoas virem e falam assim, então você está querendo dizer, na engenharia a gente faz isso, né? Eu vou parar, quando der 20 minutos eu termino. Você vai dar aula na engenharia, você fica falando 2 horas. Aí os caras dormem, babam. Aí você pega, vai no quadro e faz assim. Aí diz, então, professor, você estava querendo dizer justamente então isso aí que você estava querendo falar? Era isso que eu estava dizendo. Eles conseguem ver essas coisas por essas imagens, é muito bacana, é muito legal. Quero desenvolver com meu neto. A minha filha não sabe disso, mas ela não precisa saber. Ela não tem que saber dessas coisas. É eu com meu neto. Mostrar para eles algumas figuras, algumas mandalas astrológicas. Lê isso aí, doidinho. Eu acredito que tem uma geração que consegue ler aquilo, só de ver. Da mesma maneira que temos diversas pessoas que pegam aqueles arquétipos dos arcanos do tarô e começam a falar. Vão falando. Uma vez estava com uma Grindel, esse experimento vem disso. A Alice incorporada,
E aí ela está me falando de coisas que eu não lembrava, então ela pega a mão dela, ela estava incorporada, então a mão da médium pega a minha, coloca em cima e faz meio que assim, como se isso aqui fosse uma tela, e faz assim, pum. Aí ela abriu, aí eu vi. Eu falei, o que é isso? Você está afastado de Deus, o seu demônio. Sai de mim, afastai-vos de mim. Isso aqui vira uma tela, meu amigo. Aí eu fiquei assim, entendi como as ciganas leem as mãos, é uma tela mesmo. Não é necessariamente uma quiromancia no sentido estudioso, clássico, que os caras pegam compasso, régua, medem, aferem a distância da linha da vida para a linha não sei qual, para a linha do destino. Não, elas veem as cenas da vida acontecendo aqui. Vem mesmo, igual filme, igual tela, igual nós estamos nos vendo aqui. Essa tecnologia, velho, é o que a gente chama de tecnologia cristalina. É uma tecnologia que é muito possível, cada vez mais que a gente vai mexendo com os cristais, elas vão descortinando. A gente fica muito preso nas telas de quartzo, até dependentes das telas de quartzo, mas tem essas outras telas que estão se desdobrando aos nossos entornos. Pessoas estão pirando na frente de espelho. Eu estou me vendo em outras vidas, eu estou vendo outros eus. Tem diversos relatos e registros disso. Tem pessoas assistindo gravações de si mesmo e congelando, porque estão vendo mais outras coisas além de si mesmos, quebrando essa concepção e noção que a gente tem de eu, de identidade. Mas, enfim, essas são discussões que a gente vai fazendo mais para frente. Mentira. Provavelmente eu não as farei mais. Mas são discussões que estão aí campeando. Beijo grande, fiquem com Deus. Vamos proseando. Quem puder, aparece aí. Quarta-feira, às 20h10, estaremos no canal. Não proseando, porque vai ser em silêncio, boa parte, mas enfim, trabalhando esses lugares aí do inefável. Beijos.